Disseu, vamos começar, né? 19h40. Deixa eu te apresentar. Então, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Retornando aí nossas reuniões nesse período difícil de pandemia, temos o prazer de receber um grande amigo e colega, Dr. Disseu Mello, que eu tive o prazer de conviver. Deixa eu fechar o microfone aqui. Tive o prazer de conviver e aprender lá no INCOR com ele. E ele é cardiologista pelo INCOR, doutor pela Faculdade de Medicina da USP do INCOR. Ele é diretor técnico do Hospital do Coração em Campinas. Então, profundo conhecedor aí do assunto, miocardite. Ficou bastante tempo na unidade de cardiomiopatias lá do INCOR. Então, quero agradecer aí, professor Disseu, por aceitar nosso convite e prestigiar aqui tenho certeza que será uma excelente aula. Obrigado, boa aula. Olá, Fabrício, boa noite a todos. Agradeço pelo convite, fico honrado, Fabrício, com a lembrança. E a ideia é que a gente possa fazer um bate-papo aqui sobre miocardites. É um tema bastante amplo, mas queria deixar todos à vontade aí para fazer intervenções, fazerem perguntas enquanto eu estiver falando. Eu sei que às vezes nesse modelo online a gente não consegue enxergar bem as pessoas, né? Mas sintam-se à vontade para me interromper se algum conceito não ficar tão claro, tá? Vamos fazer realmente uma coisa mais informal, eu acho que acaba sendo mais produtivo para todos. Vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui a tela. Tá vendo a minha tela aí, Fabrício? Perfeito, Disseu. Então vamos lá. Bom, pessoal, o tema da nossa aula, então, é sobre miocardites, né? Miocardite é um tema muito amplo, né? Uma doença presente no nosso dia a dia, né? No dia a dia de todo cardiologista, então, assim, o estudo das miocardites é fundamental, porque nós sabemos que praticamente todas as principais síndromes clínicas da cardiologia podem ser causadas pelas miocardites. É preciso ter sempre esse diagnóstico diferencial em mente, porque isso pode fazer muita diferença para nossos pacientes. Bom, como eu falei, uma doença extremamente prevalente e relevante, né? A miocardite é responsável por uma boa parte dos quadros de morte súbita em pacientes jovens, né? Algumas séries falam em até 42% de causa de morte súbita em jovens, né? Junto aí com a miocardiopatia hipertrófica. 9 a 16% dos quadros de cardiopatia dilatada não isquêmica em adultos e até metade dos casos de cardiopatia dilatada em crianças. Como que nós podemos definir, então, a miocardite? É uma doença inflamatória do músculo cardíaco, definida por critérios histológicos, imunológicos e imunohistoquímicos. Existe uma ampla muito grande de diagnósticos etiológicos nas miocardites. Praticamente qualquer tipo de agressão ao miocárdio de natureza tóxica, inflamatória ou infecciosa pode gerar uma miocardite, né? Então, desde vírus, bactérias, fungos, mais recentemente tem sido muito descrito as miocardites relacionadas a quimioterápicos, né? Não apenas as antraciclinas, que são bem conhecidas, como também terapias de imunoterapia para câncer, né? Principalmente câncer de mama e melanoma. Doenças sistêmicas também podem causar miocardite, então vejam que o espectro etiológico é bastante amplo. Aqui nessa aula, nós vamos focar um pouco mais nas miocardites agudas de etiologia viral, tá? Então, para a gente entender primeiro um pouco da patogênese da miocardite, né? Em geral, na miocardite aguda infecciosa, o que acontece? Você tem uma fase inicial de viremia, ou seja, de infecção viral no tecido miocárdico, que causa uma lesão do cardiomiócito e desencadeia uma resposta inflamatória. Essa resposta inflamatória, ela pode levar à eliminação desse agente e cura, né, que é o que acontece na maior parte dos pacientes, mas em alguns pacientes a gente não sabe exatamente por que esse processo inflamatório ele pode se cronificar. Com o passar do tempo, o organismo começa a produzir anticorpos e ativar a resposta imune mediada por células, linfócitos B e T, e começa a produzir anticorpos que começam a agredir o tecido miocárdico. Ou seja, você tem uma fase de viremia primeiro,
e no segundo momento, uma resposta imune exagerada que passa a causar uma agressão ao tecido miocárdico, né? Então, o que acontece? Nesses pacientes, a gente não sabe exatamente por quê, acredita-se que há fatores provavelmente genéticos relacionados ao indivíduo que predispõe a essa situação, mas em alguns pacientes você tem, a partir da infecção viral do tecido, uma inflamação persistente, uma eliminação do vírus, porém, aquele processo inflamatório perene gera uma cardiopatia inflamatória, que pode evoluir, por exemplo, para uma miocardite crônica. Em outros pacientes, você tem a persistência tanto do agente microbiano quanto da inflamação, que pode gerar, por exemplo, uma cardiopatia viral. É importante a gente entender esses conceitos, pessoal, de cardiopatia inflamatória e cardiopatia viral, porque isso lá na frente, como a gente vai ver, tem implicações na definição do tratamento. Tá? Então, como eu falei, a miocardite ela pode causar, ela pode gerar uma ampla gama de sinais e sintomas, né, praticamente as principais síndromes clínicas dentro da cardiologia, e pode causar desde quadros de dor torácica aguda, né, que são aqueles quadros clássicos de pacientes jovens que se apresentam com quadro de dor torácica, elevação de troponina, supradiastema eletro e coronária sem lesões obstrutivas, né, até casos de insuficiência cardíaca aguda com a miocardite fulminante, ou peso de miocardite crônica. São pacientes que se apresentam já com um diagnóstico de insuficiência cardíaca de início recente. E também, em alguns casos específicos, quadros de arritmia ventricular grave e morte súbita. Falando um pouquinho, então, do quadro clássico, né, do quadro mais comum de miocardite, que é a que a gente chama de infarto-like. Né? Em geral, acomete pacientes mais jovens, né? É comum após um quadro respiratório ou gastrointestinal viral aí, cerca de 2 a 4 semanas depois disso. Em geral, são pacientes que apresentam um eletrocardiograma com supra-DST difuso, ou seja, não respeitando o território coronariano, e com elevação de marcadores de necrose miocárdia. Aquele paciente que chega no pronto-socorro, né, com um quadro muito semelhante a um infarto, porém, ele tem algumas características um pouco diferentes. A gente sempre tem algumas pistas de que aquilo, na verdade, não é um infarto, ou seja, são pacientes jovens, pacientes sem fatores de risco para doença coronariana muitas vezes, não obrigatoriamente. Em geral, a elevação de marcadores não é tão acentuada, o supra-DST não respeita território coronariano e o paciente, em até 70% dos casos, tem um quadro infeccioso, né, com febre, mialgia e outros sintomas. Então, essas são dicas de que esse paciente pode ter uma miocardite, na verdade, e não uma síndrome coronariana aguda. Aqui, um exemplo, né, de um caso, então, com supra-DST difuso, em geral, com a concavidade para cima, né, que é uma morfologia diferente do supra-DST isquêmico, que é mais convexo, associado a um cateterismo com coronárias sem lesões obstrutivas. Uma outra forma de apresentação da miocardite bastante comum é a insuficiência cardíaca, né? E aqui eu acho que é muito importante a gente fazer uma reflexão nessa parte, porque a miocardite, pessoal, ela deve ser considerada sempre um diagnóstico diferencial das miocardiopatias dilatadas. Então, o que é uma miocardiopatia? São as doenças que afetam primariamente o músculo do coração, descartando hipertensão, valvopatia, isquemia e doença congênita. Ou seja, aquele paciente que vem ao seu consultório tem já sinais e sintomas de insuficiência cardíaca, dispneia, edema de membros inferiores, ortopneia, dispneia paroxística noturna, redução da fração de ejeção, porém com coronárias normais, sem valvopatia e sem hipertensão. É muito comum que esses pacientes sejam aí considerados como portadores de miocardiopatia dilatada idiopática. E é aí que vem que sempre temos que ter em mente o diagnóstico diferencial da miocardite, né? Antes de você falar em uma miocardiopatia dilatada idiopática, pense sempre na possibilidade de miocardite. Por quê? Porque isso tem implicações terapêuticas que podem fazer diferença para o seu paciente. Bom, diante de um quadro de miocardite, como nós devemos fazer a investigação? Então, diante daquela ampla gama
de etiologias que nós temos, é muito importante ter uma anamnese bastante detalhada, né, sempre atentos à presença de doenças sistêmicas, doenças autoimunes pré-existentes, exposição a agentes tóxicos, né, como drogas, quimioterápicos. Isso já vai nos dar muitas dicas da possível etiologia daquele paciente. A investigação básica é feita com hemograma, prova de atividade inflamatória, dosagem de troponina e NT-proBNP, que tem uma finalidade, inclusive, prognóstica. E aqui, um erro bastante comum, não se deve solicitar sorologias virais de rotina para esses pacientes, tá? Então, fazer aquele painel de sorologias, toxoplasmose, citomegalovírus, enfim, fazer esse painel de sorologias virais de rotina, em geral, tem um baixo rendimento diagnóstico e aumenta muito o custo da investigação. O ideal é você fazer pelo menos uma sorologia para HIV e guiar as demais pela suspeita clínica, né, levando em conta o contexto epidemiológico do paciente. Então, lembrando, né, que a doença de Chagas é uma importante causa de miocardite crônica, né, na nossa população, especialmente nas regiões do interior do país, mas também frente, por exemplo, a um local que tem uma incidência maior de dengue, por exemplo, você pode lançar mão de sorologias específicas de acordo com o contexto clínico do paciente. E aqui, pessoal, o exame que mudou a maneira como nós enxergamos a miocardite, que é a ressonância cardíaca, né? O advento da ressonância cardíaca aumentou em muito o número de diagnósticos de miocardite e também nos ajuda a compreender muito da fisiopatologia dessa doença. Qual que é o papel da ressonância, então? A ressonância é considerada o exame não invasivo mais importante para o diagnóstico da miocardite, né? E é um exame que nos permite ter uma avaliação muito precisa do músculo do coração e, principalmente, se esse músculo do coração tem três coisas: inflamação, edema ou cicatrizes. Então, a partir desses três aspectos, inflamação, edema ou a presença de cicatrizes, a gente consegue, de maneira não invasiva, ter um exame com uma alta acurácia para o diagnóstico de miocardite. Os critérios que nós utilizamos aqui, deixando um pouco mais de detalhe para vocês verem, nesses pacientes, tipicamente, o realce tardio pelo gadolínio, que é um contraste de predomínio extracelular, né, ele se deposita, então, no interstício do tecido miocárdico, você tem um predomínio epicárdico e mesocárdico, em contraste com a doença isquêmica do coração. Em geral, na coronariopatia, você tem um realce tardio que começa no endocárdio e caminha em direção ao epicárdio. Então, é muito comum que a gente lance mão da ressonância, principalmente nos quadros de miocardite infarto-like, para a gente diferenciar, por exemplo, se aqueles pacientes que têm dor torácica, elevação de troponina e coronárias normais, tem, na verdade, um quadro isquêmico, por exemplo, por um vasoespasmo, ou ele tem um processo inflamatório por uma miocardite. A ressonância é um exame fundamental e importantíssimo para responder essa questão. Na análise da ressonância, pessoal, a gente fala muito sobre o realce tardio, né? Mas, na verdade, o ideal é você utilizar a avaliação desses três componentes que eu citei, né? Em primeiro lugar, o edema. No segundo lugar, a hiperemia, ou seja, a inflamação do tecido, que é avaliada pelo realce precoce com o gadolínio. E, por fim, o realce tardio, que tende a avaliar mais a presença de cicatrizes. Então, esses são considerados os critérios de Lake-Louise, né, que foram modificados em 2018, e eles têm, como vocês podem ver aqui, uma acurácia excelente para o diagnóstico da miocardite, né, com uma sensibilidade, na presença de dois desses três critérios, a gente tem uma sensibilidade de cerca de 87% e uma especificidade de 96%. Mas aqui cabe um parêntese, tá, pessoal? Então, assim, a ressonância, ela tem essa acurácia, principalmente nas primeiras semanas do quadro de miocardite, e ela é mais sensível para os casos infarto-like. Para os pacientes que se apresentam já com quadro de insuficiência cardíaca, especialmente subaguda, e para os pacientes com quadro de arritmia ventricular, essa acurácia é menor, tá? Então, ela não pode ser usada exclusivamente para descartar miocardite nesses casos. Essa é uma informação também bastante importante.
Em relação à avaliação do paciente com miocardite, é muito importante também nós entendermos o papel da biópsia endomiocárdica. Tá? Então, a biópsia, na verdade, é o padrão ouro para o diagnóstico de miocardite, né? Por quê? Porque ela permite a análise da histologia, da imunohistoquímica e a realização de PCR quantitativo para a definição etiológica. Vocês lembram lá do meu primeiro slide que a definição da miocardite é com critérios histológicos e imunohistoquímicos, né? Então, até mesmo nos estudos, né, que avaliam miocardite, a biópsia endomiocárdica é sempre considerada como padrão, como o exame padrão ouro. No entanto, é um exame invasivo e pouco disponível, ou seja, ela precisa ser indicada em casos selecionados. Fabrício, vocês fazem biópsia endomiocárdica no hospital de vocês? Se precisar, faz, Disseu, mas assim, não tem de rotina, não, difícil. Mas vocês já fizeram? Nos últimos 2 anos, não. Tá. Não, só para ver, né, se é uma coisa que faz parte do contexto de vocês. Assim, pessoal, então, para quem não conhece, né, nunca teve contato, a biópsia miocárdica é um procedimento que é feito no laboratório de hemodinâmica, tá? Então, você obtém um acesso venoso central, em geral, na via jugular, e você usa um biótomo, que é uma pinça que vai por dentro de um introdutor. Então, é uma pinça que tem na ponta um sacabocado, né? Então, você acessa, na maioria dos pacientes ali, o ventrículo direito e você retira de 4 a 5 fragmentos. É um procedimento que pode ser guiado tanto por radioscopia quanto pelo ecocardiograma. Tá? Então, é assim que é feita a biópsia endomiocárdica. Na maioria dos serviços aqui no Brasil, ela é utilizada quase que exclusivamente no contexto do transplante cardíaco, né? Porque esses pacientes eles precisam de uma avaliação precoce da possibilidade de rejeição. Então, nesses serviços é onde a gente tem a maior expertise. Mas, como a gente vai ver aqui adiante, a biópsia endomiocárdica tem um papel muito importante também nos pacientes com miocardite, principalmente porque ela é capaz de mudar a conduta nesses pacientes, né? Como a gente vai ver mais adiante. Mas para quem que eu indico, então, a biópsia endomiocárdica? É para todo paciente com miocardite? Não. Né? A gente sabe que a miocardite é uma doença que, em boa parte dos pacientes, tem uma evolução benigna, né, com alta resolução. Obviamente que a gente não vai indicar uma biópsia nesses casos, mas naquele paciente que evolui mal, ou seja, o paciente que evolui com miocardite fulminante, né, no paciente que evolui com uma miocardite com insuficiência cardíaca recente e com má resposta ao tratamento, né? Ou na suspeita de uma miocardite autoimune, alérgica, eosinofílica ou por células gigantes, a biópsia endomiocárdica está indicada. Ah, mas está indicada por quê, Dirceu? Está indicada porque nessas situações especificamente, dependendo do resultado que você encontrar, você pode propor tratamentos que são modificadores de doenças, tratamentos que podem, por exemplo, melhorar a fração de ejeção do seu paciente, melhorar o desfecho do paciente e evitar uma evolução fatal. Então, quando eu for pedir a biópsia endomiocárdica, isso aqui é muito importante, esse slide aqui ele tem uma finalidade prática, né? Não adianta você colocar lá no pedido, solicito biópsia endomiocárdica, não adianta. Então, assim, a gente tem que saber o que a gente quer analisar nesse material. E a gente tem ali 3 aspectos importantes para serem analisados. A primeira análise histológica básica, né, que é com corante, que todo o material de biópsia é submetido. O segundo, pessoal, é a imunohistoquímica. Né? Parece uma coisa meio complicada, né? Anti-CD3, anti-CD68, mas de uma maneira bem simples, o que é a imunohistoquímica? Você utiliza anticorpos marcados contra proteínas dos leucócitos. Então, se você põe lá na lâmina um fragmento de biópsia, você põe o corante e você não enxerga os leucócitos, você não enxerga bem o infiltrado inflamatório, quando você utiliza anticorpos marcados, esse infiltrado inflamatório fica mais visível, ou seja, a imunohistoquímica ela aumenta a sensibilidade da biópsia para detectar inflamação naquele tecido, tá? Então, por isso a imunohistoquímica é tão importante. Em terceiro lugar, é importante que você faça uma pesquisa de PCR, né? Polymerase Chain Reaction, que é a técnica onde você faz a replicação de DNA
dos micro-organismos para a detecção de vírus cardiotrópicos, que são, na verdade, os vírus que mais causam miocardite na nossa população, que são herpes, Coxsackie, adenovírus, parvovírus B19 e Epstein-Barr. Então, com base nessas três informações, análise histológica, imunohistoquímica e análise do PCR para vírus cardiotrópicos, é que nós vamos conseguir definir qual que é a melhor conduta frente a uma miocardite de uma miocardite complicada. Bom, tratamento. Na maioria dos pacientes, pessoal, ficou alguma dúvida até aqui? Alguém quer fazer alguma pergunta? Vocês fiquem à vontade, tá, gente, para me interromper. Bom, indo em frente aqui, falando um pouco de tratamento, né? Então, assim, os pacientes que desenvolvem miocardite aguda, algumas medidas gerais são importantes. A primeira delas é manter sem atividade física pelo período de 3 a 6 meses, tá? Por quê? Nesses pacientes, atividade física, principalmente moderada ou intensa, podem induzir arritmias ventriculares e morte súbita. Então, essa já é uma recomendação de consenso, a ausência de atividade física. O que é um problema, né? Porque, especialmente em indivíduos jovens, em atletas, por exemplo, imaginem vocês, um atleta profissional ter que ficar sem treinamento por 3 a 6 meses. Isso já tem sido contestado por alguns autores, né? Alguns autores defendem que naqueles pacientes de baixo risco, ou seja, aqueles pacientes que evoluem com fração de ejeção preservada, resolução do edema miocárdico e ausência de arritmias, esse tempo sem atividade física possa ser encurtado. Então, eu deixo aqui um asterisco, né, um parêntese nesse item, para que vocês tenham essa visão de frente a um paciente jovem, um atleta ou alguém que tem atividade física como a sua profissão, isso possa ser levado em conta, né? A gente pode individualizar essa análise e encurtar esse período de repouso, tá? Um segundo aspecto muito importante, evitar anti-inflamatórios, e aqui eu destaco esse item porque existe muita confusão no tratamento da miocardite com o tratamento da pericardite, né? Então, muitos de vocês aqui vão lembrar que do paciente que tem uma pericardite aguda, o tratamento padrão é anti-inflamatórios e colchicina. E isso não tem nada a ver com o tratamento da miocardite, pessoal. No contexto da miocardite, os anti-inflamatórios têm evidência, inclusive, de alguns estudos em animais que eles podem piorar a evolução desses pacientes e aumentar o risco de morte súbita. Então, na miocardite, os anti-inflamatórios não estão indicados. Outra medida geral importante é não fazer vacinação para vírus no período de atividade da doença, né? Então, por exemplo, um paciente com uma miocardite por COVID, se ele tiver sinal de doença ativa, com uma ressonância, com realce tardio, com troponina elevada, com sintoma, o ideal é que a vacinação desse paciente seja adiada até que a doença esteja estabilizada ou cicatrizada. Muito bem, essas são as medidas gerais. Para os pacientes com miocardite aguda que desenvolvem síndrome de insuficiência cardíaca, está indicado o tratamento padrão para insuficiência cardíaca, não vou entrar em detalhes aqui, mas é seguindo as mesmas diretrizes de insuficiência cardíaca, uso de beta-bloqueadores, IECA, BRA, diuréticos. Inclusive, a indicação de CDI e ressincronizador também respeitam as mesmas indicações, com uma ressalva. Em geral, a gente não indica o CDI no contexto da miocardite aguda. O ideal é que você aguarde a resolução do processo inflamatório ou que o processo inflamatório esfrie para que você possa indicar esse CDI, né? Isso porque uma boa parte desses pacientes vai ter recuperação da função miocárdica e aí você vai ter um CDI num paciente que não tem necessidade mais do dispositivo ali em algumas semanas depois. Bom, falando um pouquinho, então, do paciente que evolui com insuficiência cardíaca no contexto de miocardite. Então, como que a gente deve conduzir esse paciente? Se o paciente está estável hemodinamicamente, né, a gente introduz o tratamento padrão para a insuficiência cardíaca nos primeiros 2 a 3 meses e observamos a resposta. Uma boa parte deles terá resolução do quadro,
uma parte deles não terá. Nesses pacientes, a biópsia endomiocárdica está indicada, certo? E nos pacientes instáveis hemodinamicamente, ou seja, aqueles que evoluem com miocardite fulminante, em geral são pacientes que são tratados na UTI, internados, né, com terapia de suporte, droga vasoativa, suporte circulatório. Nesses casos aqui, a biópsia endomiocárdica sempre está indicada. E como que a gente faz, então, pessoal, o tratamento guiado pela biópsia, né? Então, em primeiro lugar, existe a possibilidade de, frente a um paciente com miocardite fulminante, de uma miocardite com uma IC grave, que esse paciente tenha, na verdade, uma agressão autoimune a esse miocárdio. As principais doenças que causam isso são a miocardite de células gigantes, a miocardite eosinofílica e a sarcoidose. Esses pacientes com esse diagnóstico têm indicação de imunossupressão com prednisona, azatioprina e ciclosporina. Aí você fala assim, Dirceu, mas eu nunca peguei um paciente com isso, né? Essas doenças são muito raras. É verdade, são muito raras, mas são doenças que apresentam uma resposta satisfatória à terapia com imunossupressores. Então, frente a um paciente com apresentação grave, você sempre deve considerar essa possibilidade, né? São doenças, né, principalmente a miocardite de células gigantes, que tem um prognóstico muito reservado sem terapia com imunossupressores. Então, por essa razão, se justifica a indicação de biópsia nesses pacientes. E a gente tem algumas dicas, né? Em geral, tanto na miocardite de células gigantes quanto na sarcoidose, você tem uma síndrome de insuficiência cardíaca com muita frequência associada a arritmias, tanto bloqueios atrioventriculares quanto arritmias ventriculares. Então, é um paciente que isso daí é uma coisa que pode dar uma dica, para uma pista diagnóstica para essas condições. E na miocardite eosinofílica, é comum você encontrar infiltrados ricos em eosinófilos em outros tecidos, né, como por exemplo esôfago, e a eosinofilia periférica também é bastante frequente. E aí a gente vem, afastadas essas doenças autoimunes, a gente vem aqui a avaliação do paciente no que diz respeito à presença de inflamação e a presença de vírus. Tá? Como que a gente maneja nesses casos, pessoal? A gente faz a biópsia e a gente vai avaliar inflamação e a presença de vírus cardiotrópicos. Existem evidências demonstrando que, naquele paciente que evolui com a presença de inflamação persistente e eliminação do vírus, tá? Ou seja, o PCR negativo para vírus e uma imunohistoquímica muito rica para a inflamação, existe benefício da imunossupressão, tá? Então, você vai utilizar um protocolo com azatioprina e prednisona, com o objetivo de melhorar o desfecho desses pacientes. Eu vou mostrar mais adiante qual foi o estudo que demonstrou isso. E já naqueles pacientes que têm a inflamação positiva com a presença ainda de vírus, o que pode ser discutido, considerado, é o tratamento antiviral, basicamente com uso de interferon e imunoglobulina. Eu não sei se vocês vão lembrar, mas nos primeiros slides que eu coloquei, isso aqui é o que a gente chama de cardiomiopatia inflamatória, ou seja, vírus negativo, inflamação positiva. Essa aqui é a cardiopatia viral, né? Ou seja, uma cardiopatia que tem inflamação e agressão perene persistente pelo vírus. Então vejam que, com base nos resultados da biópsia endomiocárdica, a gente consegue abrir aqui uma chave de diagnósticos diferenciais e claramente uma diferenciação no tratamento específico que nós vamos oferecer para esse paciente. Lembrando aqui, né, pessoal, que muito diferente dos estudos que nós utilizamos em doença coronária, em insuficiência cardíaca, uma boa parte dessas recomendações são baseadas em opinião de especialistas ou estudos pequenos, né? A miocardite é uma área da cardiologia que tem ainda muito campo de estudo, muitas respostas ainda a serem respondidas. E o estudo que trouxe pela primeira vez o benefício da imunossupressão nos pacientes com cardiomiopatia inflamatória foi o estudo TIMIC. Acho que vale a pena citar, vejam só, 85 pacientes apenas, né? Mas foi um estudo italiano, feito em 2009. O que esse estudo mostrou? A gente já sabia, né, de outros trabalhos, a imunossupressão já vinha sendo tentada na miocardite já há alguns anos, sem muito sucesso.
o que esse estudo fez de diferente? Ele pegou os pacientes com miocardite e testou apenas aqueles pacientes, a imunossupressão apenas naqueles pacientes com miocardiopatia inflamatória, que são esses pacientes da coluna do meio aqui, tá? Então, pacientes que tinham inflamação na imunohistoquímica e PCR para vírus negativo. O que esse estudo mostrou? Tá? Esses pacientes foram então randomizados para um tratamento de imunossupressão com prednisona e azatilprina ou placebo. O que esse estudo mostrou? Uma melhora significativa da fração de ejeção desses pacientes, que foi ali de 28% para 50% com a imunossupressão no grupo tratamento. Veja aqui que no grupo controle você não teve mudança significativa da fração de ejeção. Obviamente é um estudo que tem uma série de limitações, né? Um estudo pequeno, que usou um endpoint que a gente chama de substituto, né? Não é um desfecho duro como morte, mas é um estudo que já demonstra ali um possível benefício da imunossupressão no contexto da miocardiopatia inflamatória. Falando um pouco da miocardite e COVID, né? Eu acho que não tem como a gente falar, não tem como não falar desse tema aqui nessa aula. Esse é um estudo bastante interessante, publicado esse ano no JACC, que buscou avaliar a presença de miocardite em cerca de 200 autópsias de pacientes com COVID. E ele traz um resultado surpreendente, né? A gente sabe que no contexto do COVID, a injúria miocárdica é muito frequente, né? Muitos desses pacientes têm uma troponina alterada, isso por uma questão multifatorial, né? Seja hipóxia, instabilidade hemodinâmica, choque, sepse, enfim. Mas quando nós analisamos a autópsia desses pacientes, nós vemos que apenas em 4,5% deles a miocardite está presente, tá? Qual que é a nossa conclusão com isso, pessoal? Se eu tenho um paciente com COVID que está internado na UTI e desenvolve dor torácica, elevação de troponina, alteração segmentar no eco ou uma piora da fração de ejeção, a miocardite não é a primeira hipótese para esse paciente, né? O ideal é que nesse paciente você considere tanto o diagnóstico de síndrome coronariana aguda, a gente sabe que os fenômenos tromboembólicos são muito aumentados, né, na presença do COVID, ou até mesmo miocardiopatia relacionada à sepsis, mas a presença de miocardite mesmo, em estudos de autópsia, ela mostrou uma baixa incidência. Outro dado interessante também que os autores discutem nesse artigo é de que, baseado nisso, né, nessa baixa incidência e também na ausência de um tratamento específico bem definido, eles não recomendam a biópsia de rotina nesses pacientes, apenas em casos muito selecionados, né? Um outro dado interessante também na miocardite por COVID é que, em pouquíssimos casos, eles conseguiram identificar um SARS-CoV, né, o vírus, no cardiomiócito, né, o que leva a crer que provavelmente a lesão miocárdica relacionada ao COVID está relacionada mais ao quadro inflamatório, né, a tempestade inflamatória que esses pacientes têm, do que propriamente a agressão pelo vírus no cardiomiócito, né. Então, isso nos leva a crer, né, a gente não tem evidência para isso, que provavelmente ele também se beneficiem do tratamento com corticoide, que é o que é feito, né, baseado na opinião de especialistas, na maioria dos casos. Bom, a miocardite aguda é muito importante ter em mente. Ela tem um prognóstico bastante variado, né, pessoal? Depende essencialmente da etiologia. Eu não posso comparar, por exemplo, uma miocardite aguda por Chagas com a miocardite aguda viral por um enterovírus, mas, grosso modo, é assim que esses pacientes evoluem, né? A miocardite, 50% a 60% dos pacientes evoluem para uma resolução completa, cerca de um quarto dos pacientes evolui com algum grau de cicatriz, algum grau de disfunção miocárdica, e de 12% a 25% dos pacientes podem evoluir com quadros graves, né? Miocardite fulminante, arritmias fatais e a insuficiência cardíaca refratária. Aqui é um estudo que corrobora, né, essa ideia de que
a inflamação desempenha um papel muito importante na miocardite, né? A agressão autoimune é muito importante na miocardite, inclusive com a identificação de autoanticorpos, né? Anticorpos que atacam as proteínas do cardiomiócito, mostrando que naqueles pacientes com imunohistoquímica positiva, ou seja, com inflamação presente e acentuada, o tempo livre de morte e de transplante é bem menor do que aqueles pacientes com imunohistologia negativa, né? Mais um estudo aí mostrando a importância da inflamação dos pacientes com miocardite. A grande pergunta é, a gente não consegue identificar exatamente quais são os fatores que levam um indivíduo a desenvolver uma inflamação exagerada, exacerbada, ou não desenvolver, né? Então, isso ainda é objeto de estudo. Bom, pessoal, como mensagem final, eu gostaria de destacar para vocês que a miocardite é uma doença muito comum, potencialmente grave. Ela sempre deve ser considerada no diagnóstico diferencial dos pacientes com infarto com coronárias normais e também nos pacientes com miocardiopatia dilatada. E sempre lembrar que a biópsia endomiocárdica é uma ferramenta importante e que deve sempre ser lembrada para definir conduta e tratamentos específicos. Parabéns, Disseu. Excelente aula, como sempre. Vamos abrir aí para as perguntas. Vou iniciar aí com 2 perguntas. Miocardite, Disseu, no paciente. Quando indicar UTI, sempre UTI, como é que você tem feito na prática isso? Assim, eu tenho umas 10 perguntas, deixar a pergunta aqui a noite toda. Você tem repetido a ressonância com 3 meses, 6 meses? Como é que você tem feito? E no paciente que você quer começar uma atividade física mais precoce, você faria com 1 mês, 2 meses? Qual critério você utilizaria assim, na prática para poder pensar em liberar esse paciente de maneira mais precoce para atividade física? Olha, Fabrício, assim, na prática, a gente acaba não fazendo muito diagnóstico de miocardite no pronto-socorro, né? Então, assim, em geral, é aquele paciente que chega, ele tem um quadro de dor torácica, marcadores de necrose positivos, né, alteração no eletro. Esse paciente, na grande maioria das vezes, ele acaba indo para a UTI, né? Porque você não tem o diagnóstico de miocardite ainda. É difícil a gente fazer esse diagnóstico no pronto-socorro, né? Fazer ressonância cardíaca no pronto-socorro. Na maioria dos serviços não consegue essa agilidade no diagnóstico, né? Então, esse paciente acaba indo para a UTI. Se você tem esse diagnóstico de antemão, né? Se você está frente a um paciente com miocardite não complicada, ou seja, se ele tem fração de ejeção preservada, se ele não tem arritmia grave, se ele está estável hemodinamicamente, você pode sim conduzir esse paciente em enfermaria. Não é obrigatória a internação em UTI, tá? É que na prática isso não acontece, né? Porque esse diagnóstico ele acaba sendo feito depois, né? É muito importante ter em mente que o diagnóstico de miocardite, pessoal, ele necessariamente ele exige a exclusão de doença coronária, tá? Então, assim, é claro, você pega um paciente de 20 anos com febre, dor torácica e troponina positiva, é muito provável que esse paciente tenha uma miocardite. Mas nem sempre o quadro infeccioso é tão exuberante assim, nem sempre o paciente tem febre, e é sempre importante lembrar que, nem que seja com o uso de um angiotomo de coronária, é importante você descartar a isquemia. Tá? Então, esse é o primeiro ponto. Em relação ao segundo ponto que você falou, a diretriz brasileira de miocardite, ela recomenda, é uma recomendação 2A, para você utilizar a ressonância de controle no tratamento da miocardite. Isso não é obrigatório, mas pode ser feito, e o recomendável é que você faça isso ali entre 4 e 12 semanas após o evento agudo, né? Isso é importante porque, Fabrício, o realce tardio na ressonância ele tem um valor prognóstico. Então, se você fez lá, se você tem uma primeira ressonância com realce, e esse realce diminuiu ou desapareceu na segunda ressonância, seu paciente está assintomático e a fração de ejeção dele é preservada, sim, você pode considerar liberá-lo para uma atividade física mais precocemente. Então, sim, você pode usar a ressonância com essa finalidade. Perfeito. Deixa eu abrir perguntas aí. Quem deseja perguntar, pode ficar à vontade. Pessoal da ressonância, Érica.
Uma dúvida comum que surge também, Fabrício, assim, que eu acho que é legal também a gente discutir com o pessoal, é o seguinte, o diagnóstico assim, eu vejo muito nos prontuários, né? Eu estou andando pelo hospital e o pessoal escreve lá, miopericardite, né? Ah, meu paciente está com miopericardite, né? É preciso ter muito cuidado com isso. Por quê? Na grande maioria das vezes você tem síndromes puras, tá? Então, ou o paciente tem pericardite, né? Que em geral é com troponina negativa, uma inflamação do pericárdio, ou o paciente tem uma miocardite, né? É uma doença que está no músculo, tem alteração de troponina e o pericárdio está normal. Alguns pacientes podem ter uma combinação dessas duas entidades, que é uma grande zona cinzenta, né? Porque eu falei, pericardite você trata com anti-inflamatório, na miocardite você não pode dar um anti-inflamatório. Aí como que você fica, né? Às vezes você se vê ali diante de uma situação que você não sabe para onde correr. Vou dar colchicina? Não vou, né? Qual que é a recomendação? Você vai tratar a síndrome que estiver predominando, né? Então, por exemplo, se você tem um paciente que tem uma dor tipicamente pleurítica, que tem um derrame pericárdico, que tem uma dor que piora ao deitar, melhora ao sentar, e tem uma discreta alteração de troponina, tem uma fração de ação preservada, quer dizer, nesse paciente está predominando a pericardite. Então, você trata ele com anti-inflamatório e colchicina. Por outro lado, se você tiver alteração segmentar, disfunção sistólica, ou seja, uma evidência mais importante de uma doença do músculo, uma miocardite, o ideal é que você trate esse paciente com tratamento padrão para miocardite. Boa noite. Padre Vinícius, posso fazer uma pergunta? Claro. Érica é da ressonância, seu. Adorei que eu já vi que ele gosta de ressonância angiotomo, então... eu gostei muito da aula, tá? Aula exemplar de seu, muito boa mesmo. E, na verdade, eu tenho uma dúvida clínica, apesar de ser da imagem, eu também gosto um pouquinho de clínica. E você falou assim, que em relação à vacina, no paciente COVID, a gente não deve postergar até ele não estar na fase aguda da miocardite, né? Você usa exatamente que parâmetro para determinar isso? O descenso da troponina, né? Se vai seriando troponina, caiu, já está fora. Porque na ressonância, no COVID, às vezes eu fico pouco na dúvida, porque assim, a gente usa muito edema, né, na ressonância. Edema realce tardio para dizer, olha, isso aqui é agudo. Edema realce precoce, perdão. Olha, isso aqui é agudo. Realce tardio, eu posso ter ainda na miocardite 3 meses, às vezes 6 meses, às vezes até vai ficar, dependendo do grau de agressão desse músculo. Mas no COVID, eu tenho pegado umas ressonâncias estranhas, assim, sabe? Assim, já teve colega que mandou a ressonância para mim na fase tardia do COVID, onde ele só tinha um eco, o eco da fase aguda com strain, tinha um strain muito alterado, e ele fez ressonância 3 semanas depois do COVID, e eu ainda laudei com presença de edema na ressonância, sabe? Assim, que não é usual, né? Então, a ressonância ainda é um parâmetro para desatividade para você no caso do COVID, ou você usa só os marcadores inflamatórios mesmo? Essa é a minha dúvida. Sim, a gente usa o edema, o realce precoce, né, que ele fala mais a favor do quadro inflamatório agudo, e as provas de atividade inflamatória. A troponina a gente não usa tanto, a troponina na miocardite ela pode ficar positiva por meses até, né? E isso ser até uma sequela, mas o principal são as provas de atividade inflamatória, a presença do edema, o realce precoce, e também a melhora dos sintomas do paciente, né? A gente deve levar esses 3 parâmetros em consideração. Você acaba comparando de seu, assim, a comparativa, se você tem a ressonância na fase aguda, sim. e a diminuição da área de edema, a diminuição da área de realce precoce. Porque o realce precoce é basicamente o edema, né, que aparece, né? Exatamente. Isso mesmo. Marco Paulo, levantou a mão. Olá, boa noite. Parabéns pela aula. Eu sou o Marco. Obrigado. Eu faço mais a parte de arritmia. Minha dúvida é mais em relação a paciente que evoluiu com IC, fez uma IC, disfunção ventricular,
12 semanas depois repetiu ressonância com recuperação de fração de ejeção, né? Repetiu eco, enfim, né? Tem respaldo para retirar o tratamento para IC? Essa é a pergunta que não quer calar, né? Em geral, se o paciente, a nossa tendência, e vem até, essa evidência vem até de outras etiologias, não só da viral, né, mas também da miocardiopatia puerperal, por exemplo, periparto, né? Se o paciente teve disfunção ventricular, se ele teve um quadro moderado, é importante, a tendência é manter pelo menos o beta-bloqueador e o IECA, tá? Mesmo com a resolução do quadro. A tendência é manter pelo menos aí nos primeiros 12 a 24 meses. Tá ok. Obrigado. Nada. Alguém mais? Disseu, só reforçando que assim, os trabalhos com pericardite aguda isolada, né, utilizaram como critério de exclusão a troponina positiva, né? Como é que você tem feito? Exatamente, é como eu falei, né? Assim, a gente não tem trabalhos avaliando o tratamento de miopericardite, né? Então é uma grande zona cinzenta. Exatamente por isso que você falou. Então, assim, os trabalhos lá do Imasio, né, que é o italiano que mais estuda pericardite no mundo, eles avaliaram pericardites puras. Então, o critério era paciente com dor torácica pleurítica, atrito pericárdico, provas de atividade inflamatória elevadas. Então, assim, nesse paciente, você testava o uso de colchicina e anti-inflamatório. A gente pode até fazer uma aula sobre pericardite aguda depois, é bem interessante. Legal. Eu gosto bastante. Mas, assim, a troponina era utilizada como critério de exclusão nessa população. Por isso que eu falei, tem que ter muito cuidado, gente, diferenciar completamente a pericardite aguda da miocardite aguda, né? Os tratamentos são completamente distintos. Quando você tiver a coexistência de ambas as condições, você vai tratar o que estiver predominando. Ah, mas você está falando isso com base em que evidência? Opinião de especialista. A gente não tem trabalho direcionando isso, né? Na verdade, assim, essa questão do anti-inflamatório na miocardite, embora esteja lá na diretriz, olha, classe 3, você dá um anti-inflamatório para miocardite, isso vem de estudos em animais, estudo em rato, né? A gente não tem também uma evidência muito robusta apontando que se você der um anti-inflamatório para o paciente com miocardite, esse cara vai evoluir mal, vai piorar, né? Mas, grosso modo, a separação é essa. Você vai tratar a síndrome clínica que estiver predominando, né? E até na diretriz europeia eles colocam uma ressalva, né? Se você vai tratar um paciente que tem pericardite e tem troponina elevada, ou seja, ele tem um componente de miocardite associada, tenha cautela com anti-inflamatório, procure usar em dose mais baixa, né? Mas isso, como eu falei, assim, é opinião de especialista, né, Fabrício? A gente não tem estudos robustos respondendo essa pergunta. Sem dúvida. E na miocardite, Disseu, com a fração de ejeção preservada, vamos supor que você tenha um realce tardio mais extenso, você tende a deixar beta-bloqueador, IECA, não deixa nada, por exemplo, o Fábio Amigão gosta muito do espirolactona, né? Ou você pega uma miocardite com a ressonância inocente, com realce tardio pouco presente, você está seguro de deixar sem nada esse paciente? Como é que você faz na prática? Olha, pelas diretrizes, tá? Pelas diretrizes, você vai introduzir o beta-bloqueador e o IECA para quem tem disfunção ventricular, né? Teoricamente, para esse paciente de bom prognóstico, né, não tem arritmia, fração de ejeção preservada, um realce de pequena extensão, você pode até manter esse paciente sem tratamento nenhum e monitorá-lo. Você pode fazer uma avaliação inicial, repetir a ressonância ali em 12 semanas, tem uma grande probabilidade desse paciente evoluir com resolução do quadro. Tá? Então, assim, não é obrigatório você associar beta-bloqueador e IECA nesses pacientes. Embora na prática isso acabe acontecendo, né? Eles acabam sendo medicados dessa maneira. Mas não é a recomendação pela diretriz não é essa, né? Perfeito. Alguém mais? Alguma dúvida? Eu acho que uma coisa muito importante, pessoal, assim, uma mensagem também que eu queria deixar, né? Assim, as pessoas esquecem muito do diagnóstico de miocardite frente ao paciente, avaliação do paciente com IC, né? Então, todo mundo aqui que tem consultório recebe o paciente com insuficiência cardíaca
para avaliação, com redução da fração de ejeção, né? Então, assim, toda vez que você não tiver muito claro ali qual é o diagnóstico daquele paciente, sempre pense na miocardite, né? Ela é um importante diagnóstico diferencial da cardiopatia dilatada, né? Na verdade, a rigor, você nem poderia falar em miocardiopatia idiopática sem descartar uma miocardite, né? Então, a gente ainda tem muito subdiagnóstico nessa condição, né? E lembrar que a ressonância, embora seja um exame fantástico, né, para avaliação de miocardite, ela vai perdendo a acurácia com o passar das semanas, né? Então, no paciente, quando você tem, por exemplo, um paciente com cardiopatia dilatada, sem diagnóstico, que já tem mais de 6 meses de evolução, que não está indo bem, esse paciente tem indicação de biópsia endomiocárdica, tá? Uma ressonância normal não é capaz de descartar miocardite nesses casos. Então, eu acho que sempre ter isso em mente, né? Para que a gente não perca a oportunidade do diagnóstico. Doutora Dalva. Perdeu o sinal. O áudio. Tá ótimo. Eu acho que, né, agradecer a presença de todos. Excelente aula, Disseu. Obrigado mais uma vez. Obrigado pela gentileza, né, disponibilizar um pouco do seu corrido tempo, da família, né, de trazer um pouco aqui de conhecimento para a gente. Né, você é uma referência para mim, principalmente das miocárdio e da pericardiopatias, e como cardiologista geral, volta e meia a gente discute algum caso, eu tenho uma dúvida, a gente discute. Agradecer mais uma vez, feliz de ter sua presença aqui conosco, tá? Um abraço a todos. Fabrício, muito obrigado. Foi uma honra, um prazer estar aqui com vocês. Você é um grande amigo, tem sempre as portas abertas aí, sempre que quiser. Eu adoro dar aula, adoro participar desse tipo de reunião. E agradeço a todos os amigos aí pela audiência. E fico à disposição. Na apresentação tem o meu e-mail, se alguém tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma pergunta ou discutir algum caso, estou à disposição, inclusive para outras aulas no futuro, aí, se vocês precisarem. Com certeza, vamos querer. Muito obrigado e um abraço. Abraço a todos. Boa noite. Um abraço, pessoal.